Bom dia, bom dia. Bom dia, amigos, bom dia, irmãos, bom dia. Graças a Deus, graças a Deus. De novo, sexta-feira, chegamos a mais uma. E a alegria, ela é tremenda, né? Ó, meu amigo Ailton, mais conhecido também como Pio. Deus te abençoe, Pio. Um abraço. Vencemos aí mais essa semana. E é sempre bom frisar, né? Frisar que vencemos sim, se chegamos até aqui, vencemos. E que continue assim, com a graça de Deus, nós continuemos a vencer os nossos desafios diários, que são muitos, não são poucos, e que nós possamos assim, caminhando, vencendo e prosperando aí no nosso dia a dia. Grande abraço a todos vocês, que o final de semana também seja um final de semana fantástico, seja um final de semana abençoado. E essa é a nossa fé, a nossa expectativa de que será muito bom, viu? Bom, os amigos estão chegando, os amigos estão já entrando aí online, ao vivo, participando com a gente desse vídeo, que é feito com tanto carinho, que é feito com tanto empenho, e sempre na expectativa de que a gente consiga aprender um pouco com aquilo que a Bíblia ensina, aquilo que a Bíblia traz para o nosso, para facilitar a nossa vida. Essa semana eu li que a Bíblia ela é um livro de autoajuda. E aí eu fiquei curioso, né? Que existe uma discussão muito interessante aí. A Bíblia é um livro de autoajuda ou ela não é um livro de autoajuda? E aí a pessoa estava dizendo que o alto que ela estava dizendo, explicando, era o alto do alto. Era um livro de autoajuda, ou seja, é um livro de ajuda que vem do alto. Então, a Bíblia é um livro da autoajuda, da ajuda que vem de Deus, da ajuda que vem do Pai. E isso não é errado, não, é verdade. Tantos e todos os assuntos são tratados por ela e sempre tem lá um encaminhamento para que eu e para que você tenhamos aí uma vida de vitória, uma vida de prosperidade. Sim? Então tá bom. No devocional de hoje nós vamos falar sobre passado. É um assunto extremamente complexo, dada as interpretações que são feitas em função do entendimento do que é o passado. Mas nós vamos falar sobre uma delas, um caminho sobre o passado. Então, o passado. Em toda a realidade humana existe um tempo em 3 dimensões: o passado, o presente e o futuro. O presente é a experiência que se oferece a nós de maneira mais imediata. É o hoje, é o agora, é o que está acontecendo, é naquilo que você está vivendo de fato. Mas é extremamente instável. E é como a chama de um fósforo, está sempre nos escapando, como a água que pegamos com a mão e escorre entre os dedos. É lógico, o presente a dificuldade de viver o presente são as decisões e as ações que nós tomamos no dia de hoje. Por que é difícil? Porque ela refletirá em alguma coisa ou em algo, e refletirá em resultados. Então é difícil viver o presente, não é fácil. Bom, sigamos. O futuro, por sua vez, é inevitavelmente nebuloso. Só conseguimos pressenti-lo ou em determinados instantes entrevê-lo. Por mais que planejemos, ainda poderá acontecer. Baseado no que essa afirmação? Baseado de que o futuro é uma hipótese. Se você não concorda, você pode escrever aí.
O futuro, ele é uma hipótese. A Bíblia diz que, num dos textos, e eu gosto muito daquele texto, quando é dito assim: louco, amanhã te pedirão a sua alma. Ou seja, o texto, acho que eu até falei em um devocional a respeito disso, ele diz que por que trabalhar tanto, por que se constrói tanto, por que se pensa tanto em guardar, em ter dinheiro, em ter bens, em possuir, sendo que a vida ela é instável e amanhã você pode morrer e ficar tudo aí. O que existe para nós no futuro é uma expectativa de vida ou uma hipótese de que ela irá acontecer. Então, o futuro representa só um desejo, ele representa um sonho, representa ser um desejo ou ser um sonho, será um objetivo que ainda será, caso aconteça, alcançado, né? O futuro é complicado. Agora, o passado é afinal a mais compacta das dimensões do nosso tempo. O passado, sim, ele é palpável e ele já é, como diz aqui, compacto no sentido de, olha, ele já aconteceu, ele é palpável, eu tenho como avaliá-lo, eu tenho como observá-lo. O passado, sim. Com sua força, o passado constantemente nos obriga a encará-lo. Com frequência, ele nos desafia e até foge de nós. Aí vai da história de cada um. O passado ser de fato um desafio e ele ter essa condição de fugir de nós, ou nós não queremos entrar naquele detalhe do passado porque traz algumas lembranças ou traz dor. Normalmente porque traz dor nós não queremos enfrentá-lo, mas ele foge de nós. E em alguns momentos consegue até nos derrubar. Chega inclusive com seu enorme peso e a achatar a nossa consciência, paralisando, reduzindo-se à impotência, reduzindo a nós a sermos até impotentes em lidar com aquilo que foi o nosso passado, com aquilo que foi o seu passado. Sandro, paz do Senhor, Deus te abençoe, meu amigo. Deus te abençoe. Um grande abraço, viu? Tá chegando aí também o Marcos da Silva Santiago, meu amigo Mato Grossense. Marcos, nós estamos falando sobre passado. Sandro, falando aí sobre o nosso passado e o que ele representa. Vamos lá? Vamos continuar? Então vamos lá. Então, quando nós passamos a olhar o passado, a nossa história pode sim trazer sobre nós essa condição de paralisação, reduzindo, nos tornando impotentes, né? Por quê? Porque de repente o passado traz peso, o passado traz dor, o passado traz preocupações, o passado não é algo que gostaríamos de lembrar, não é algo que gostaríamos de lembrar. Então, quando isso acontece, o passado sim, ele é um peso. Compreende-se, portanto, que a nossa relação com o passado, este passado pesado, não costuma ser tranquilo. Compreender o passado responde às questões importantes sobre o nosso presente. E aí é verdade porque o passado que não queremos lembrar é o passado que nos trouxe perda ou dor. Então, para algumas pessoas é muito mais fácil deixar ele de lado, deixar ele quieto, porque não quero mexer com dor, não quero mexer com isso. É por isso que psicólogos trabalham nessa linha, né? Querem mexer em algumas coisas do passado, trazer isso à memória, de forma que a pessoa possa, de alguma forma, tentar aí, sei lá, produzir algo positivo a partir daquilo que foi o seu passado. O passado não existe em si só, senão pelo fato de nós o reconstruirmos a partir de questões impostas pelo presente. Aí isso é importante. A melhor forma de compreender o presente e projetar o futuro é estar atento ao que foi
o seu passado. A reflexão séria sobre o que passou, e aí, de preferência, sem nenhum viés, né, opinativo, baseado em resultados que você já conhece, mas sim dando oportunidade para uma avaliação isenta. Então, se eu volto até o passado traz dor sim para algumas pessoas e para algumas partes, algumas histórias do nosso passado. Traz dor. Então, quando conseguimos, e é preciso fazer isso, tá? Eu estou falando assim, quando conseguimos, mas é preciso fazer isso. Esse exercício é preciso ser feito. Voltar ao passado e analisar como foi. Mas como? Sem a opinião já formada, sem opinião. Apesar de conhecer o passado, não formalizar uma opinião de novo, já pronta. Ir lá, tentar analisar de uma forma isenta, tentar avaliar como aconteceu, por que se encaminhou daquela forma. E aí sim, dar uma oportunidade àquilo que aconteceu de se mostrar também um resultado diferente, um resultado positivo, um resultado aproveitável, né? Um resultado que possa ser aproveitável. E isso poderá nos trazer à luz deformidades que vivemos hoje. Vou te dar um exemplo meu, particular, pessoal. Vocês sabem, meu pai já é um homem falecido, né? Faleceu há 3 anos. E meu pai, no início da vida, no início da formação da sua família, no início dos seus filhos, de ter os seus filhos com a minha mãe, meu pai teve uma vida muito difícil. Meu pai teve uma vida muito complicada. Muito complicada. Complicada demais. Complicada demais. Nem vou entrar em detalhes com vocês. Mas foi uma vida extremamente complicada. E meu pai foi um homem de muitos filhos. Nós somos em 8 irmãos. Então, uma família muito grande, ele com uma profissão complicada, com algum vício, colocou isso tudo, juntou e não foi uma boa mistura. Juntado isso, não deu liga, deu problema, deu uma dificuldade tremenda. E a família passou muitas dificuldades, muitos apertos, por situações muito difíceis. Agora, isso durou até 1982. 1982 isso aí durou. Então, ele casou-se em 1965 e de 1965 até 1982 viveu-se esse momento de dificuldade, viveu-se momento de perda, de dor, de sofrimento, de angústia, de tudo, de ruim que você pensar, nós tínhamos lá. Em 82 a história muda. A história muda. Da noite para o dia, a história muda. Meu pai agora, com esse monte de filhos, com essa quantidade bacana de filhos, nós somos de novo em 8 irmãos. Mas tudo aquilo que era um problema, que gerava o problema, foi transformado, mudou, e a partir de 82 ele começa a escrever uma nova história. Ele começa a escrever um novo tempo. E aí ele morre agora em 2016. E de 82 a 2016 ele escreve uma nova história. A pergunta que eu faço dentro disso que eu te contei é: qual parte dessa história eu trouxe de fato para a minha vida? Qual parte dessa história eu faço questão de trazer à memória? Acertou. De 82 para cá. Lembro sim do que foi antes de 82. Mas o que eu quero trazer à memória é aquilo que me dá esperança. É outro texto bíblico, que agora eu não vou lembrar. Mas se eu não me engano, foi Jeremias que escreveu. Nos seus textos, na Bíblia, Jeremias escreve: olha, quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. E quando eu lembro da história difícil do meu pai até 82, eu deixo ela quietinha lá, aprendo com os seus erros, falo, não quero cometê-los, não vou praticar igual, mas de 82 para cá me enche de esperança, porque eu vi uma renovação, eu vi um novo homem, eu vi um novo tempo, e aí sim, um aprendizado com aquele passado.
aquela história de 82 para cá eu quero. Aquela parte de 82 para cá eu quero. Percebe? Como funciona e como deveria funcionar em nossas vidas, em nossas histórias, essa relação com o nosso passado. Tem sim algumas coisas que é muito difícil de nós pegarmos e lidarmos com ela. Mas vale a pena fazer o exercício, porque isso nos trará crescimento. Nos trará crescimento. O aprendizado com aquilo que aconteceu promove em nós a possibilidade da construção de um futuro melhor. Alexandre, Deus te abençoe, irmão Alexandre. Só construímos um futuro saudável ou sadio ou bem alicerçado se em nosso passado tirarmos de lá bases que nos permitirão não errar. Então, lembra que o futuro ele ainda é um projeto, ele ainda é uma hipótese. O presente é a preparação dessa hipótese, mas o presente também é a consolidação daquilo que você escolheu trazer do passado. O presente ele pode estar amarrado, porque o passado te trouxe esse tipo de perda. Te trouxe um tipo de perda. Te deixou travado, impotente ou desencorajado. Então, vamos lá. Deixar o passado, não se ocupar com isso parece ser uma boa pedida. Ou seja, é passado, tá lá, me traz dor, não quero mais saber, deixa lá. Me trouxe perda, não quero saber, deixa lá. Então, mas também esse tipo de comportamento não te trará cura. Você sempre que lembrar do passado vai sentir dor, porque não houve cura. Esse passado não foi pensado, não foi tratado, não foi levado a uma razão, entendeu? E aí, dor, e aí, impedimento, e aí, dor, perda. Natan, Deus te abençoe. Lamentações 3, do versículo 21 ao versículo 24, Jeremias, no seu texto ele diz lá, né? Dos versículos é: quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Então, se Jeremias pensava em trazer à memória, é porque ele também tinha muitas histórias ruins, muita coisa que ele perdeu, em muitos momentos. Apesar que o ministério de Jeremias, quando ele já começa com uma notícia ruim, na nossa visão humana. Deus chama ele para o ministério e diz para ele: Jeremias, você vai plantar, mas você não vai colher. Veja a dificuldade. Do início já foi assim: olha, a sua história vai ser essa, você vai plantar, mas você não vai colher. Então, por isso, Jeremias já começou sua história com dificuldades, e ele é até tido como o profeta chorão. Imagina o sofrimento que ele não passou. Mas lá na frente, nas suas lamentações, ele falou: olha, então deixa que eu vou me preocupar em trazer à memória aquilo que me traz esperança, aquilo que me traz alegria, aquilo que me traz boas expectativas. E se é trazer à memória, é aquilo que ele tinha já vivido, é a respeito do seu passado. Então vamos lá. Por mais que lutemos, o nosso presente pode estar sendo influenciado negativamente por aquilo que nós vivemos no nosso passado. E quando eu digo influenciado, é assim: estamos deixando de viver dias melhores porque o nosso passado se apresenta como um grande fantasma, e sendo um grande fantasma, nos assusta permitir tratar aquela questão. William, você falando assim parece fácil. Eu não estou dizendo que é fácil. Eu estou dizendo que vale a pena tentar. Estou dizendo que vale a pena se esforçar e buscar isso, e tratar disso, e consertar isso, para que na frente, nos próximos dias, nós possamos ter vida melhor, e com mais alegria, e com mais saúde, e com mais comunhão. Bom dia, Fabinho. Deus te abençoe, amado. Uma pergunta importante: no que a sua história te transformou?
a história que você viveu até hoje, a vida que você viveu hoje, no que ela te transformou. E aí tem algumas opções. Te transformou numa pessoa corajosa ou numa pessoa medrosa? Te transformou numa pessoa esperançosa ou numa pessoa cética, que não acredita em nada, não espera nada? A vida é isso mesmo e vamos tocar a vida. Vamos esperar a morte chegar. A vida é isso mesmo, vamos esperar a morte. Não tem esperanças. O teu passado te fez uma pessoa desconfiada? Ou uma pessoa confiada demais? Quero só tratar com os opostos, porque nada fora do eixo, fora do equilíbrio é bom. O que a vida fez com você, a sua história? Te tornou uma pessoa com fé ou te tornou um infiel? A tua história acrescentou na sua fé ou te tornou ainda mais infiel? Quando você olha as suas atitudes, você é um camarada positivo ou um camarada negativo? Olha as coisas com boas expectativas ou olha sempre achando que vai perder, achando que já perdeu, achando que tudo não vai dar certo? É o Wall-E o nome do personagem de um desenho animado recente, eu acho que da década de 60. Ó vida, ó céus, ó dor, ó tristeza, aquele que tinha essa expressão. O que é que o passado te tornou? Num reclamão? Uma pessoa que reclama de tudo? Tudo pode dar errado? Lei de Murphy, se alguma coisa tem uma mínima possibilidade de dar errado, dará errado. Então, cuidado. Te transformou num camarada conformado ou inconformado? Ser negativo é ruim, mas ser conformado também é ruim. Ah, é assim mesmo. É assim mesmo. Ou um inconformado que sofre também pela sua inconformação. Então, no que o seu passado te tornou? No que o teu passado te transformou? Numa pessoa amarga, sem graça? No que o passado seu te tornou? Então, pensa aí. Entre tudo que aconteceu no passado, qual parte você traz então para a sua memória? E o meu convite para você nessa manhã é que você volte lá atrás um pouquinho. Toma coragem, viu? Que precisa coragem, eu sei do que eu estou falando. Precisa coragem para voltar lá atrás e reviver o passado, analisar o passado, buscar informações importantes nesse passado para começar uma reconstrução. Mas vale a pena. Vale a pena. É muito comum a orientação de que nós devemos deixar o nosso passado de lado. Eu estou falando, olha, volte ao passado e faça uma análise do seu passado e retire de lá, busque a positividade, busque a coisa boa, entenda aquilo que valeu a pena e entenda aquilo que precisou passar para que você pudesse também ter crescimento e ser uma pessoa melhor. Então procura entender isso. Eu estou dizendo, volte ao passado. Mas é comum você encontrar muitas informações do tipo, olha, deixa o passado de lado. O nome já é passado porque não tem mais importância, passou, já está lá, já era, já foi. Eu não acredito muito nisso. Não que não é, a palavra talvez não seja acreditar. Eu prefiro fazer uma análise e buscar a positividade daquilo. No que aquilo me ensinou? O que eu posso ter aprendido? Analise a ciência. A ciência, ela desenvolve a partir do quê? Isso é sério. A ciência se desenvolve a partir do quê? A partir de resultado. Tudo aquilo que se produz na ciência, arquiva-se o resultado para que na próxima tentativa, aquele resultado anterior influencie na busca de um novo resultado. Ciência acontece assim.
Eu sempre gosto do exemplo do camarada que fez lá o desengraxante WD, e o título é WD porque WD é a sigla do seu nome e 40 representa as tentativas dele em busca daquele resultado. Então sempre havia o registro do que aconteceu para, a partir do que aconteceu, criar-se um novo tempo. A vida também é assim. O nosso passado também deveria funcionar assim, como um grande laboratório. Olha, William, o que não deu certo lá atrás? Mas então vamos ajustar para que a gente possa fazer e fazer melhor e buscar um resultado satisfatório. Então, a coragem é importante demais. Precisa ter coragem para enfrentar. Tudo bem se você não tem equilíbrio, se você não tem a coragem para fazer escolhas baseadas no aprendizado do passado. Tudo bem, cada um de nós temos aí as nossas características. É muito mais fácil sentar, olhar o passado e falar, olha, eu não quero mais fazer isso. Não quero mais viver assim, dessa forma. Não quero mais passar por isso. Não quero mais passar por isso. Então a gente vai, senta, se acomoda e começa, em vez de crescer como poderia crescer, em vez de melhorarmos como poderíamos melhorarmos, em função do potencial que nós temos de crescimento, de melhora, de prosperidade, não. Começamos agora a caminhar de uma forma bem lenta, porque a forma lenta nos sugere segurança. E aí deixamos de crescer tudo aquilo que poderíamos crescer, porque agora o passado eu não quero aprender com ele, ou o que eu aprendi com ele me travou, se tornou um impedimento. Mas vamos lá. Mas se tiver coragem de analisar o passado, as experiências e gerar novas experiências com controle, com qualidade, na sua vida, na minha vida, se nós tivermos essa coragem de forma equilibrada, com certeza o nosso futuro será construído em melhores alicerces, apoiados em melhores alicerces. Tem um camarada que chama Jean-Paul Sartre, e esse não é antigo não, ele é contemporâneo, morreu agora, acho que foi em 1985. Ele diz assim: não importa o que fizeram com você, o que importa é o que você faz com aquilo que fizeram com você. Escolhe. Escolhe. Vou ler de novo. Não importa o que fizeram com você, o que importa é o que você faz com aquilo que fizeram com você. Sim? Isso foi Jean-Paul Sartre. Mas Moisés, quando ele escreveu o Salmo 90, no versículo 12, ele também diz, olha, ensina-nos a contar os nossos dias de uma forma que ensina-nos a contar os nossos dias para que venhamos a ter um coração sábio. Aí, na versão da Bíblia de Jerusalém, eu gosto muito dessa versão. Ensina-nos a contar os nossos dias para que venhamos a ter corações sábios. Então, ensina-nos a contar os nossos dias, é porque já foram dias vividos. Ensina-nos a olhar a nossa história e com a nossa história alcancemos sabedoria. Para isso que serve o passado. Em Filipenses 3, no capítulo 3, Paulo está contando a sua história para o povo de Filipos, para os filipenses. E aí ele fala, olha, ele conta tudo que ele foi, tudo que ele já tinha feito, quem ele tinha sido, explicando para os filipenses a história da vida dele e a opção de vida, a escolha que ele fez. De um homem que perseguidor de cristãos, matador de cristãos, mas de um homem extremamente preparado, muito estudado, homem poderoso, porque tinha a raiz familiar, tanto em judeus quanto em romanos. Então, um homem extremamente poderoso, ele abandona tudo
larga tudo e passa agora a viver uma vida em Cristo, sendo um apóstolo e sendo o maior dos apóstolos. E ele diz assim, olha, no versículo 13 e 14, ele diz assim, depois de contado parte da sua história, ele diz: irmãos, não penso que eu mesmo já tenho alcançado, mas uma coisa eu faço. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para que estão adiante, eu prossigo para um alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Quando você lê esse texto, claramente, Paulo olhou todo o seu passado e ele tomou uma decisão. Ele olhou todo o seu passado e dentro daquilo que foi o seu passado, ele buscou toda a sua história. E dentro da sua história ele tomou uma decisão positiva. No caso de Paulo, foi de seguir a Cristo, de ser apóstolo e viver uma vida com Deus. O passado é passado. Mas assim como a história pode trazer luz ao presente, tornando-o mais seguro para caminhar. Sim. Vou encerrar com uma frase, é de um anônimo, eu não identifiquei, mas eu gostei muito. O que eu mais gosto no rio é que ele nunca é o mesmo de ontem. Suas águas sempre correm sem descanso. O que eu mais gosto no rio é que ele nunca é o mesmo de ontem. Suas águas sempre correm sem descanso. Então, que você possa olhar o teu passado e que eu possa também olhar o meu passado, extrair de lá todo o ensinamento que ele gerou, olhar o nosso passado e também aprender a nos preparar melhor para um futuro de prosperidade, um futuro de bênção, um futuro... Por que de prosperidade e bênçãos? Porque através do nosso passado, a história que o nosso passado nos conta, com certeza nós erraremos menos nesse futuro e erraremos menos neste presente, faremos melhores escolhas nesse presente. Com certeza o nosso futuro será melhor. Sim? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por mais esse dia, te agradecemos, Senhor, pela tua bondade, te agradecemos pelo teu cuidado, e o Senhor disse que estaria conosco todos os dias, e é isso que nós temos vivido, a tua presença todos os dias em nossas vidas. Então, Senhor, nessa manhã, quando falamos de um assunto tão relevante quanto esse, que o Senhor nos dê a graça de olharmos o nosso passado num viés de amor, num viés de pessoas que querem, Senhor, melhorar, que querem viver o presente melhor, criar um futuro próspero. Então que a tua orientação esteja sobre a nossa vida. Senhor, muitas vezes o que nos falta é perdão. Olhar para o nosso passado e perdoar a quem devemos perdoar. Mas não é o perdoar de fala, né? O perdoar de só a vocalização, eu perdoo. Mas que em nosso coração haja sim, ó Deus, um verdadeiro sentimento de perdão, uma decisão de fato de perdoar, que quando o Senhor, eu costumo ver, Deus, que quando eu perdoo alguém, falar o nome dessa pessoa, eu não sinto mais nada. Mas quando eu perdoo só de palavra, de boca, quando falo o nome da pessoa, eu ainda me incomoda. E aí eu volto a orar porque eu sei que eu ainda não perdoei. E eu preciso perdoar. Então me ajuda, Senhor. Ajuda nós todos a olhar para o nosso passado e perdoar sim aqueles que precisam ser perdoados. Para o nosso próprio bem, para a nossa própria saúde, para o nosso próprio crescimento. E se, Senhor, existem aqueles que eu ainda não pedi perdão, me ajuda a vencer e a pedir perdão a eles, a chegar até eles. E pedir perdão para eles no hoje, para que o amanhã, no meu futuro, o hoje sendo o passado, não seja um impedimento para um futuro próspero. Senhor, seja conosco, cada um dos nossos irmãos, cada um dos nossos amigos. Abençoe as suas famílias, abençoe os seus trabalhos, abençoe suas amizades. Deus bendito, sejam com todos.
Eu te peço essa bênção em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Tenha um final de semana de bênção, viu? Um final de semana de vitória. Quero te dizer o seguinte, Ruth, quanto tempo! Graças a Deus, Deus te abençoe, Ruth. Deus te abençoe. Muito bom te ver aí, viu? No domingo pela manhã, na Igreja Fonte de Vida, em São Mateus, estaremos lá com nossa reunião de ensino. É o fechamento do assunto cura, dizendo então quais são os caminhos que nós devemos caminhar diante de Deus e diante do ensinamento bíblico para alcançarmos cura. E encerraremos esse assunto no domingo pela manhã, tá? Domingo pela manhã às 9 horas, domingo à tarde às 18h30, nosso culto público, nossa reunião com as famílias, palavra de vitória trazida lá pelo pastor Paulo Roberto, uma palavra que realmente traz transformação, e trazendo transformações para nossas vidas, traz também uma vida melhor. Temos também na sexta-feira à noite uma reunião de oração, e nós vamos falar sobre o seu chamado, sobre o meu chamado. Então, se você puder, Rua Desembargador Silva Pereira, um final de semana bem animado, né? Bem trabalhado. Sexta, oração às 8h30 da noite, domingo, 9 horas da manhã, reunião de ensino, e à tarde, às 18h30, o nosso culto público, Rua Desembargador Silva Pereira, 183, em São Mateus. Te espero lá. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima sexta, se o Papai do Céu permitir, e Ele vai permitir. Abraço.